Muito bem, caros alunos da Faculdade NAP, aqui é o professor Marcos, e a pedido eu estou fazendo aqui um tutorial de como usar o mapa vetorial na iridologia psicoterapêutica. Tá? Lembrando que isso aqui é matéria exclusiva da Faculdade NAP, não pode ser vendido separadamente em hipótese alguma, né? Tem os seus direitos autorais. Por falar em direitos autorais, esse método da iridologia psicoterapêutica vetorial é um método que usa o modelo Cloninger. O que é o modelo Cloninger? O modelo Cloninger é baseado nos estudos do Dr. Cloninger, nos Estados Unidos, que é um psiquiatra americano famosíssimo que escreveu o livro Feeling Good, onde ele mostra os transtornos de personalidade, como eles estão ligados às deficiências de neurotransmissores ou neuromoduladores e como isso afeta a esfera clínica, a esfera de temperamento e os transtornos de personalidade. Lembrando que nenhum grupo é imune ao transtorno de personalidade. Estima-se que entre 11% e 23% da população tenha algum tipo de transtorno de personalidade. Então, salvo alguma indicação, a matéria que nós escorremos no curso e também nesse tutorial é extraída do meu livro Iridologia Psicoterapêutica Método Vetorial. Certo? Então aqui vamos pegar aqui uma caneta, só para nós grifarmos. Né? No livro eu falo das três esferas e dos três vetores, né? Sendo, né, a primeira esfera a esfera clínica, a segunda a esfera de temperamento e a terceira a esfera de personalidade. Já os vetores são o vetor mental, tá? Já vamos ver isso lá no mapa, o vetor emocional e o vetor instintivo, certo? Então, como funciona isso lá no mapa? Nós temos aqui, ó, vetor mental, então a parte superior de ambas as íris, né, que aqui na legenda está em azul, é o vetor mental. A parte verde, que é o vetor emocional, seria na parte mediana de ambas as íris, né, como nós podemos observar aqui, né, e aqui também, certo? E por fim o vetor instintivo, que é a parte inferior de ambas as íris, como podemos observar aqui, ok? Então, como é que nós vamos usar este mapa vetorial? Né? Depois eu vou mostrar usando as transparências do LibreOffice, como vocês podem estar colocando a íris em cima, né, colocando esse mapa em cima da íris. Né? Se você ainda não tem as transparências e você faz o curso de pós-graduação de iridologia aqui do INAP, pode solicitar para o seu consultor e ele vai providenciar para você. Ok? Muito bem, então primeiro de tudo, esse material é para quem já fez o curso de iridologia, quem está fazendo o curso de iridologia e já fez o módulo de iridologia psicoterapêutica. Então isso aqui é apenas uma visão geral, bem simples e sucinta, né? Então para quem já fez o curso. Se você ainda não fez o curso, talvez as ideias passadas aqui vão ficar um pouco vagas, certo? Muito bem. Através desse mapa, nós conseguimos então ver as esferas. A esfera clínica, que é esse anel, aqui isso é uma cor lilás, vamos dizer assim, né? Mostra a esfera clínica, onde há a deficiência ou excesso de neuromodulador ou neurotransmissor, como preferir, né? Que nós vamos observar através de introflexões no colarete, representando deficiência do neuromodulador, né? Estroflexões no colarete, mostrando o excesso, e rompimentos, mostrando a ausência daquele neuromodulador, ou daquele hormônio, ou então da vasopressina, da hidrotestosterona, da serotonina e assim por diante. Certo? Isso tudo nós vamos ver na primeira esfera. Então, se eu ver muita marcação, eu sempre vou procurar ver o vetor mais marcado. Vamos dizer assim que eu olhei lá na íris, e o vetor mais marcado na íris seria este aqui. Tá? Este é o vetor
temporal inferior, tá? Temporal inferior da íris esquerda, certo? E assim por diante. Aqui é o nasal, nasal inferior, né? Aqui é o nasal mediano, nasal... Eita, é ruim de escrever com... o laser point. Voltando, então, aqui, caneta. Então, aqui é o nasal mediano, tá? E nós teríamos aqui, então, o temporal superior. Temporal superior. Temporal, aliás, o nasal superior, melhor dizendo. Vamos apagar aqui. Borrachinha, cadê minha borracha? Aqui, ó. Aqui é o nasal superior, tá? Voltando para a caneta. Aqui nós temos, então, o nasal superior e o temporal superior. Certo? Isso serve para ambas as íris, sempre lembrando que inverte, né? O temporal na direita fica aqui e o nasal aqui. Na esquerda, ao contrário. O nasal é aqui e o temporal é aqui. Certo? Então, uma vez que nós saibamos disso, nós vamos observar qual é o quadrante mais marcado. No caso, se eu tiver mais marcado aqui, ó, no quadrante inferior, no temporal inferior da esquerda, e digamos que eu tenho uma introflexão no colarete aqui, eu tenho deficiência de adrenalina, de testosterona, de estrógeno, vai dar problema de ovário, de próstata, tudo isso na esfera clínica. A pessoa tem tendência a desenvolver esses problemas. Na segunda esfera, que é a esfera do temperamento, mostra que a pessoa é um eu dominante, é dinâmica, é independente, é duro, agressivo, rebelde. E na última esfera vai mostrar as tendência a ser antissocial, a viver à margem da sociedade e até mesmo a desenvolver a psicopatia, né? Então, assim como está aqui, vai valer para todas as íris. Eu tenho um exemplo de íris aqui, gentilmente fornecida pelo idólogo Ronald, né, nosso aluno aqui do curso de pós-graduação em Idologia no INAP, em que ele usou aqui as transparências do Inkspace, né, aliás, das transparências do LibreOffice, né, em cima de uma íris. Observem que vocês vão encontrar íris que todos os quadrantes são mais ou menos da mesma forma, ou seja, as marcações parecem iguais em toda a íris, né? Mas nós conseguimos observar que tem uma maior concentração de sinais aqui neste quadrante, tá? Este seria o quadrante temporal superior da íris direita, né? Porque eu tenho raios solares mais profundos, eu tenho muita marcação aqui na área gastrointestinal, tem mais concentração de cor nesse sinal, né? Então, isso mostra que a pessoa tem, no caso nós vemos uma introflexão severa aqui, né? Então é uma deficiência de noradrenalina, de acetilcolina, a tendência para hipotensão e acidose é muito grande, né? E a pessoa pode ter problemas com hipoglicemia, né? Na esfera do temperamento, mostra um eu controlador, uma pessoa rígida, calculista, discriminante. E a última esfera, né, mostra então quais são os transtornos de personalidade que a pessoa tem tendência a desenvolver. Ela pode se tornar julgadora, obsessiva, paranoide, né? E é simples assim. Vocês vão sempre olhar o quadrante mais marcado e depois vão tentar encontrar quais são as esferas mais marcadas. Lembrando que a introflexão no colarete representa a ausência do neurotransmissor, a extroflexão representa excesso, e onde houver rompimentos, aqui parece haver um rompimento, né? O colarete vem vindo, de repente ele some nessa região daqui até aqui. Então, eu tenho
uma ausência desse neuromodulador, certo? Se vocês buscarem então no material de vocês, vocês vão encontrar as transparências lá no Inkspace, que é onde, como nós podemos ver aqui. Tá? E aí vocês podem colocar a transparência em cima, ó, a transparência é móvel, tá vendo? Então ela pode ser colocada em cima e retirada. Da mesma forma vocês vão fazer para observar então qual a esfera mais marcada. Lembrando que a esfera clínica sempre vai ter já alteração de alguma coisa nos exames. Na esfera de temperamento, a pessoa já pode ou não ter essa tendência a esse temperamento. E na esfera de personalidade, é sempre uma possibilidade, é uma tendência, não uma eminência, certo? Então vocês podem brincar bastante com essas transparências, colocar outras íris e tentar enxergar qual é o quadrante mais marcado, certo? Espero que possa ter ajudado vocês, né? E qualquer dúvida é só entrar em contato. Um forte abraço a todos.